assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Roy Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Roy nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido não, é gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo, vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha, tem dedo do Coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil. Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas, e sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes, aprender os padrões, melhorar a estratégia e finalmente acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário,
Cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí, chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou. Mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já tá nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guan Yin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante.
Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou. Mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério. Tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, o Ray começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só a reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Ray Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Ray nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido, não. É gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo. Vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha, tem dedo do Coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil. Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas. E sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes, aprender os padrões, melhorar a estratégia e, finalmente, acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele
às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: meu nome é Guanin e Guanin fez isso. Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum! O dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí, chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou. Mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, o Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: meu nome é Guanin e Guanin fez isso. Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo.
E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, Roy começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só a reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Roy Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim, nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Roy nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido, não. É gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo. Vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha, tem dedo do coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil. Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas, e sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes,
aprender os padrões, melhorar a estratégia e, finalmente, acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que, mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, o Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum.
Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, Roy começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só a reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Roy Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim, nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Roy nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido, não. É gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo. Vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha, tem dedo do coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil.
Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas. E sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes, aprender os padrões, melhorar a estratégia e, finalmente, acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já tá nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que, mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, o Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois
Um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já tá nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guan Yin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, Roy começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só a reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Roy Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim, nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Roy nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido, não. É gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo.
Vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha? Tem dedo do Coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil. Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas, e sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes, aprender os padrões, melhorar a estratégia e finalmente acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o Coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso,
Talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, o Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já tá nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guan Yin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, Roy começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele
tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Roy Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim, nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Roy nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido, não. É gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo. Vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha? Tem dedo do Coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil. Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas, e sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes, aprender os padrões, melhorar a estratégia e, finalmente, acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada.
Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, o Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guan Yin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou,
Mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, o Roy começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só a reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Roy Pulver é um ex-soldado casca-grossa, desses que já viu de tudo na vida. Mas mesmo assim, nada prepara ele porque está vivendo agora. Ele está preso num looping temporal, ou seja, o dia dele fica se repetindo sem parar. Toda vez que ele acorda, é a mesma rotina maluca. Assassinos aparecem para matar ele, com estilos diferentes, armas diferentes, planos absurdos, e ele tem que lutar para sobreviver. Só que por mais que ele tente, sempre acaba morrendo. Sempre. E quando morre, pum, acorda de novo, na mesma cama, no mesmo dia. No começo, Roy nem entende direito o que está rolando. Ele só sabe que está sendo caçado por um bando de maníacos profissionais. E não é qualquer bandido, não. É gente muito treinada, com um plano específico e uma precisão assustadora. Mas como o dia repete, ele vai aprendendo. Vai decorando cada passo, cada movimento dos assassinos. Vai melhorando suas habilidades, tentando fugir, tentando lutar, tentando sobreviver. Tipo um jogo de videogame, onde ele vai ganhando mais experiência cada vez que morre. Inclusive, o título original do filme, Boss Level, é uma referência direta a isso. Aos poucos, ele percebe que o motivo dessa loucura tem a ver com a sua ex-mulher, a Gemma, que é interpretada pela Naomi Watts. Ela é cientista e trabalha num laboratório secreto, onde estão mexendo com os experimentos bem sinistros envolvendo viagem no tempo e realidades paralelas. E adivinha, tem dedo do Coronel Ventor, o chefão da operação, que claramente não presta. Roy liga os pontos. O que está acontecendo com ele tem a ver com uma máquina criada pela Gemma. Só que ela está em perigo, e ele, preso nesse looping, é o único que pode tentar resolver a situação. Só que não é fácil. Ele já morreu dezenas, centenas de vezes, de formas absurdas, e sempre que acha que está perto de sair dessa, algo dá errado e, pum, começa tudo de novo. Mas aí entra uma parte mais emocional da história. O Roy tem um filho, o Joe, que ele quase não conhece. Conforme ele vai tentando entender o que está por trás do looping, ele também tenta se reaproximar do filho, mesmo que o menino nem saiba quem ele é. Isso dá um sentido novo para a luta dele. Não é mais só sobreviver, é salvar a Gemma, derrubar o Ventor e ainda tentar ser um bom pai. Com o tempo, Roy percebe que só vai conseguir parar o looping se ele descobrir tudo o que acontece dentro do laboratório secreto, derrotar os assassinos, confrontar o Ventor e ativar a máquina da forma certa. Ou seja, ele tem que zerar o jogo. Mas para isso precisa morrer mais algumas vezes, aprender os padrões, melhorar a estratégia e, finalmente, acertar tudo numa tacada só, como numa última vida no jogo. Logo no começo, Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já está nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer.
Tem até uma mulher chamada Guanin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo, no mesmo ponto. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma, uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí, chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou. Mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Logo no começo, o Roy Pulver já está no meio do caos. Ele acorda todo dia do mesmo jeito, deitado na cama, com uma mulher roncando ao lado dele, e logo depois, um cara entra no quarto tentando matar ele com um facão. Simples assim. E a partir daí começa uma sequência maluca. Ele pula da cama, foge pela janela, se pendura no andaime, escapa por um fio e ainda precisa enfrentar outros assassinos espalhados pela cidade. E detalhe, isso tudo acontece em questão de minutos, toda vez que ele acorda. Se ele piscar, já era. E o mais doido, ele já tá nesse looping há tanto tempo que já até decorou cada detalhe. Tipo, ele já sabe que um helicóptero vai aparecer atirando na direção dele às 7h03 da manhã. Sabe o nome e o estilo de cada assassino que vai aparecer. Tem até uma mulher chamada Guanyin, que sempre mata ele com uma espada e repete com orgulho: "Meu nome é Guanin e Guanin fez isso." Toda santa vez. É hilário e assustador ao mesmo tempo. A gente entende que o Roy não é um cara comum. Ele é ex-militar, altamente treinado. Então, mesmo sendo atacado por assassinos sinistros, ele ainda dá conta de enfrentar muitos deles. Só que o problema é, ele sempre morre. Não importa se é com uma espada, um tiro ou uma explosão. Em algum momento do dia, ele sempre acaba morrendo. E acorda de novo. Nesse comecinho do filme, a gente vai conhecendo esse jogo da morte junto com ele. O mais interessante é que mesmo com toda essa repetição, o filme não fica chato. Pelo contrário, cada nova tentativa traz uma cena de ação diferente, um jeito novo de escapar, uma morte mais absurda e até engraçada. Parece realmente que a gente está assistindo alguém jogando um videogame e morrendo várias vezes até aprender o caminho certo. Só que a vida do Roy não é só pancadaria e fuga. Aos poucos, ele começa a pensar no motivo de tudo isso estar acontecendo. E aí vem a primeira pista importante. Ele lembra da ex-namorada dele, a Gemma,
uma cientista super inteligente que trabalhava num projeto misterioso, dentro de uma instalação chamada Dino Labs. Antes do looping começar, ela tinha dito que estava envolvida em algo perigoso, que mexia com o tempo, com realidades, mas não deu tempo de explicar tudo. Logo depois disso, bum, o dia maluco começou a se repetir. E tem mais. Ela também deixou escapar que o chefão por trás de tudo é o coronel Clive Ventor, um militar poderoso e meio doido, que está tentando usar essa tecnologia de viagem no tempo para, fins bem suspeitos. Roy entende que não está nesse looping à toa. Alguém colocou ele nisso, talvez para impedir que ele chegue até alguma verdade ou atrapalhe os planos do Ventor. Enquanto vai tentando sobreviver, Roy também percebe outra coisa importante. Tem um menino por aí chamado Joe, que na verdade é o filho dele. A Gemma nunca contou, mas agora que ele está preso nesse looping e teve tempo de observar, ele conecta os pontos. E aí o jogo muda. Agora ele não quer só sobreviver por sobrevivência. É consertar as coisas, entender o que está acontecendo e se reconectar com o filho. Mas ele ainda não faz ideia de como sair do looping. A única certeza que ele tem é que se quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que começar a jogar sério, tipo passar de fase, treinar, bolar estratégia e continuar morrendo até acertar tudo. Depois de morrer sei lá quantas vezes, Roy começa a perceber que precisa ir além da pancadaria. Ele já entendeu que está preso num looping, que tem uma galera querendo matar ele e que tudo isso tem ligação com a ex dele, a Gemma, que estava metida num projeto secreto. Mas agora o foco dele muda. Investigar e se preparar, não só a reagir. Para isso, ele começa a observar melhor tudo ao redor. Por exemplo, cada assassino que tenta matar ele tem um estilo, uma motivação e até uma personalidade. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.